impulso de Deus para esta vida de missão, para esta vida de santidade, a qual a igreja é chamada. Mas veja que no diálogo que encontramos nesse domingo de Jesus com os seus discípulos, esse é um diálogo de ternura, é um diálogo de amor. É Jesus, em sua bondade, preparando os seus discípulos para aquilo que haveria de vir. Entendamos, nós estamos neste caminho, desde a cruz, passando pela ressurreição, os discípulos estão neste novo tempo, nesta nova realidade, os olhos estão se abrindo, o coração está cada vez mais cheio da força, da graça de Deus, mas ainda há muito medo, ainda há muita insegurança, uma realidade que é nossa. Nós conhecemos a Deus, caminhamos com o Senhor. Quantos de nós têm uma tradição familiar de vida cristã, mas ainda assim, no caminho da vida, temos nossas inseguranças, temos nossos medos. Ainda assim, diante das dificuldades, das dores que vão surgindo na nossa vida, ficamos naquela incerteza de como será, de como vai acontecer. É o que encontramos no Evangelho. Os discípulos de Jesus enfrentam também os seus medos, as suas aflições, que são pessoais tantas vezes e que precisam, na graça de Deus, aos poucos irem sendo transformadas. É importante compreender, nós falamos aqui de um itinerário de vida cristã, assim como nossos catequizandos vão dando passos nesse caminho de fé, conhecendo um pouco mais a Deus, aprofundando um pouco mais na fé, tomando a decisão de seguir Jesus, porque não basta ir com a turma, eu tenho que tomar a decisão de seguir o Mestre. É preciso dizer a mim mesmo que eu quero este tempo da graça, este tempo novo. Conversão, no fundo, é isso. Se a gente vai levado pelos outros, empurrado pelos outros, pode até durar um tempo, mas não tem firmeza, não tem força, não tem ânimo na alma. E logo a gente se dispersa, logo vai embora, logo desiste. Conversão é uma decisão da minha alma, do meu coração, é um querer que me leva ao encontro de Deus. Por isso vou sendo capacitado. Vale observar de modo simples. Imagine aqui os nossos discípulos, eles vêm de uma realidade de uma fé muito inocente, podemos dizer uma fé imatura. Quando Jesus disse para Pedro, para os demais que lá estavam pescando, vem e segue-me. Querido, talvez muitos ali seguiram Jesus no impulso, foi na ingenuidade, não sabiam daquilo que haveria de acontecer. Mas no desejo, naquela vontade inocente de dizer, Ele é o Mestre, Ele tem coisa boa para oferecer, então vamos segui-lo. E diz a palavra, abandonam tudo, seguem Jesus. Esse é o primeiro estágio da fé, uma fé inocente, uma fé simples, uma fé movida muitas vezes pelos instintos. A gente vai conduzido pelos outros, vai arrastado pelos outros, vai na turma. Mas querido, depois que eles passam por esse primeiro momento de uma fé simples, de uma fé inocente, eles são educados pelo Senhor na vida e na fé que haveriam de assumir. Quantas e quantas vezes encontramos na palavra Jesus que senta com os seus discípulos e lhes ensina as Escrituras. Aqui, Jesus que ensina as Escrituras, que nos educa no caminho da fé, que não é apenas uma palavra que entra no ouvido, mas é uma palavra que precisa encontrar lugar no coração, na alma, na vida, uma palavra que precisa ir transformando a nossa realidade. Então, de uma fé inocente, de uma fé ingênua, por que não dizer de uma fé imatura, eles vão alcançando a graça de um amadurecimento na fé, vão alcançando a graça de um crescimento na fé, vão se aproximando mais daquele que é o Senhor da vida, vão tomando corpo, vão tomando vida, vão tomando coragem. Entenda, é um caminho, é um tempo de preparação. Mas aqui no Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus está diante dos seus discípulos dizendo, é chegada a hora que eu vou voltar para o Pai.
Não vos assusteis, não tenhais medo. Vocês já conhecem, vocês já sabem, eu vou para o Pai, mas vou enviar sobre vós o Espírito Santo, o Paráclito, que vai vos dar entendimento, força, ânimo. Sejam perseverantes, diz Jesus. Se até aqui, de uma fé ingênua, inocente, vocês alcançaram a graça de uma fé madura, agora é a hora do envio, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. É o momento do envio de Jesus. Se vocês aprenderam de mim, agora ofereçam ao mundo aquilo que ofereceram. Se vocês receberam vida de mim, levem ao mundo a vida que alcançaram. Se vocês receberam de mim a graça da libertação, de vencer o mal, levem ao mundo aquilo que alcançaram. Então percebamos nós, no nosso caminho de fé, há também todas essas etapas de vida. Há também todo este caminho, e é Jesus, em sua misericórdia, que nos ajuda a crescer na fé. Querido povo cristão, entendamos, é natural que em algum momento da vida, e aqui o problema não é idade, tá? O problema não é idade. Há muitos testemunhos na igreja de santos que têm seus 10, 12, 15 anos de idade. O problema não é idade. Veja, a maturidade da fé vem desse encontro com Jesus, vem desse aprendizado. Todos nós passamos por um momento da imaturidade da fé. Todos nós passamos por um momento de uma fé inocente. Somos levados. Quantos de nós a mãe pegou na mão, a avó pegou na mão para dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o Papai do céu. E a gente aprende. Talvez você não tenha consciência do poder que aquilo tem, mas você repete, é uma fé inocente. Quantas vezes, por causa do pai, da mãe, de um amigo, de um irmão, de um testemunho de alguém na igreja, que se ajoelha para rezar, que entra na presença de Deus, você do lado também se ajoelhou, sem nem entender o porquê. Mas você viu, você foi movido pela fé daquela pessoa, e você se ajoelha também. Quantas vezes peregrinações, pessoas andam quilômetros rezando, louvando. Eu não entendo, mas eu vou junto. Uma fé inocente. Tem graça, tem bênção ali? Tem. Porque mesmo na inocência, mesmo na imaturidade, Deus alcança o coração daquele que se abre à sua graça. Mas, amado, esse é o primeiro estágio da fé. Depois nós passamos pelo aprendizado. Sentamos aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, para receber a sua orientação, para sermos corrigidos na vida. Quantas vezes no caminho da vida Deus nos corrige, você sabe disso. Quantas vezes somos corrigidos, podados pela graça de Deus, para aprender, para crescer, para nos tornarmos melhores. Mas é preciso estar de peito aberto, de coração aberto, para acolher a graça. Senão, eu fico justificando a vida inteira as minhas dores, os meus pecados, os meus erros, as minhas frustrações na minha inocência. Cuidado, viu, cristão? A gente pode, de repente, estar na fase em que é exigido de nós maturidade. Nós podemos estar na fase que é exigido de nós respeito, coragem, ânimo. Mas ficamos justificando nossas fraquezas, ficamos justificando nossos pecados lá na imaturidade. É porque eu ainda não sei. Lá na inocência. Mas é porque eu ainda não conheci. A gente fica arrumando sempre um jeito de dizer que a culpa é do outro, de dizer que o problema está no outro, está na sociedade, está no mundo. Mas não paro para ver que a mim foi dado alimento, a mim foi dado conhecimento, a mim foi dado graça, e eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu não posso passar a vida culpando pai e mãe das dores que eu carrego. Procura um profissional, vai atrás de um psicólogo se preciso for. É graça. A missão de um psicólogo é nos ajudar a descobrir o melhor de nós. Então não passa a vida resmungando do pai e de mãe, não passa a vida resmungando de casamento, não passa a vida resmungando de problema financeiro. Tem que dar o passo, tem que crescer, tem que aprender. Estamos aqui para aprender, para nos educar na fé.
E viver de fé não é ter todas as respostas. Viver de fé é confiar naquele que tem poder para me levantar todos os dias e encher o meu coração de vida, para que eu enfrente quantas dificuldades vierem, para que eu supere quantas dores vierem. Isso é viver de fé. O homem de fé, a mulher de fé, não é aquele que tem tudo resolvido na vida, mas é aquele que em tudo encontra a graça de Deus, em tudo encontra a força de Deus, não desiste. E o mais difícil na vida é não desistir. O mais difícil na vida é ser persistente num caminho de bênção, num caminho de graça. Porque para ser persistente no caminho do mal é fácil. Vai ter um monte de gente aplaudindo, vai ter um monte de gente te puxando. Mas para viver um caminho de transformação, de mudança, não é simples, querido. Quantas vezes na nossa vida já encontramos esta realidade? A gente vai caminhando bem, a gente vai dando certo, a gente vai dando testemunho. Aí do nada alguém faz uma crítica, um comentário, uma coisa boba. E a gente já volta lá na inocência, volta lá na imaturidade. Traz de volta tantas dores do passado e joga fora tudo de bem, toda a graça, toda a bênção do presente, porque ficamos de novo apegados ao que já foi, tem que dar um passo. Aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos, não tenhais medo, porque você se lembra, eles tiveram medo, eles fugiram, eles se esconderam, eles negaram a fé, eles se guardaram. Eles preferiram ficar consigo mesmos do que ficar com o Mestre. Jesus está dizendo, não tenhais medo. Quem ouve a minha voz, quem ouve quem acolhe o meu amor, permanece em mim, diz Jesus. Então que nós sejamos estes discípulos que entendem que amar Jesus é viver esta vida de conversão que tem suas etapas. Tem a etapa da inocência, da imaturidade. Tem a etapa, e de novo, eu insisto, para que você entenda, problema não é idade. Tem criança dando testemunho de conversão na nossa vida todos os dias, porque ama a Deus e reza e busca e confia. Mas tem muitos de nós que talvez até hoje ainda continua na fase da inocência, da imaturidade, porque ainda ficamos arrumando desculpa e argumento para tudo. A segunda fase é a fase do aprendizado. É aqui que se alcança a maturidade. Por isso que tem que ir na igreja, tem que buscar lá o meu grupo de oração, tem que buscar meu grupo de família para rezar o terço, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a doutrina da igreja, porque senão eu não cresço, eu não amadureço, eu não alcanço a resistência, a força que eu preciso. Eu fico sempre na fragilidade. E não será, olha amado, não será possível carregar a vida inteira. Não dá, pai e mãe até quer. Pensa minha mãe, tadinha, pegar um menino desse tamanho para carregar, mas se ela pudesse, ela me carregava no colo até hoje. Porque é coração de mãe. Se ela pudesse, ela me colocava nos ombros e me levava. Mas chega uma hora da vida que ela não pode. Entenda. Por mais que nós amemos uns aos outros, chega uma fase da vida que você tem que pôr o pé no chão e tem que caminhar, e tem que honrar, e tem que amar. E Jesus vai dizer, se alguém me ama, guarda o meu mandamento, guarda a minha palavra, dá testemunho. Guardar aqui é dar testemunho. Se alguém me ama, faz aquilo que eu ensinei a fazer, faz aquilo que eu mandei fazer. Se não me ama, vai continuar fazendo do jeito que quer e não vai ser obediente, não vai seguir o caminho. Primeira leitura de hoje nós vemos uma situação, a igreja está em conflito, está chegando uma turma nova e tem a turma que já está lá e diz, não, eles não podem, eles só podem ser dos nossos se fizerem a circuncisão, senão eles não são dos nossos, e a briga está feita. Quem que resolve a confusão no meio daqueles cristãos? A igreja. Os apóstolos se reúnem para dizer, todos são bem-vindos entre nós,
Basta que o coração, a alma estejam abertas à glória de Deus e que Ele deseje um caminho de conversão e que Ele dê testemunho desta vida nova. Ele é bem-vindo entre nós. Quem resolve a questão? A palavra da igreja, a voz da igreja, que é presença de Jesus no mundo. A igreja é sinal vivo da presença de Jesus no mundo. Aí, de novo, num caminho de maturidade, eu entendo. Num caminho de inocência, de imaturidade, eu continuo achando que a igreja está exagerando, que não é tudo isso. Eu continuo ouvindo tantas vozes que vão dizer isso e aquilo. E por último eu ouço a igreja, já não tendo força de ser obediente. Entenda, quem decide a questão é a voz de Deus, que fala na sua igreja. Então sejamos honestos. Será que eu tenho dado testemunho do meu amor a Deus? Porque a igreja fala e eu não estou nem aí para o que é dito. Hoje pela manhã o Papa Leão, rezou lá em Roma. Se você quiser ouvir a homilia do Papa, vai lá no site do Vaticano, está lá. O Papa rezou e eu posso ouvir hoje, agora, o que a igreja está falando. Qual o ensinamento da igreja? Percebe que não tem desculpa? Não dá para dizer, eu não sabia. Querido, no tempo de hoje, não dá para a gente fugir a responsabilidade. Terceiro passo do caminho de conversão, querido, é o envio missionário. Os discípulos aqui estão prestes a serem enviados. Quando o Espírito Santo é derramado, a força de Deus toma conta da alma, do coração, e eles saem a anunciar o reino, saem a anunciar que Jesus é vivo e ressuscitado. Mas para chegar o tempo de ser enviado, é primeiro preciso alcançar a graça da maturidade. Então a pergunta para mim e para você hoje é: que momento da minha caminhada cristã eu estou? E seja honesto com você, viu? Não é para questionar ninguém, para apontar dedo para ninguém. Seja honesto com você. Você está na fase da imaturidade? Está na fase da inocência? Onde vai, onde os outros vão, faz aquilo que os outros fazem, só repete. Você está na fase do aprendizado, está conseguindo entender, está abrindo o coração, está buscando conhecimento, está crescendo na fé. Você sente que você é um cristão melhor, e ser um cristão melhor significa ser um marido melhor. Ser um cristão melhor significa ser uma mãe melhor. Ser um cristão melhor significa ser um filho melhor. Ser um cristão melhor significa ter um casamento melhor. Porque não dá para dizer que eu sou um cristão melhor e continuo com as mesmas confusões da vida. Aí eu estou sendo incoerente. Eu sou um bom cristão, mas estou brigado com metade da minha família. Eu sou um bom cristão, mas não ajudo em nada para fazer o bem para os outros. Eu sou um bom cristão, mas lá no meu trabalho ninguém me suporta. Então que bom cristão é esse? Seja de fato, mas para isso, diz Jesus, se alguém me ama, ouve a minha voz e põe em prática o meu mandamento. Então que fase da sua caminhada de conversão você está? Está na hora do envio, amado? Está na hora do envio? Jesus já te mandou em missão? O que você tem realizado em nome da fé, por amor a Deus, em nome da igreja? Qual é a missão que você tem realizado na sua vida cotidiana? Está na hora do envio? Porque veja, vai chegar a última fase, a última etapa da nossa caminhada de conversão. Sabe qual é? Segundo a leitura de hoje, João vai dizer: eu vi a Jerusalém celeste, eu contemplei o trono da glória de Deus, eu vi os santos, os anjos, eu vi a cidade santa. É hora de celebrar a alegria da eternidade. João vai dizer para mim e para você: esta visão é gloriosa, tremenda, grandiosa. O olho humano ainda não foi capaz de ver, porque é grandioso aquilo que Deus tem reservado para os seus amados. Esta é a última fase do nosso caminho de conversão, alcançar a glória do céu. Mas para chegar lá, tem etapas a serem cumpridas na nossa vida. É lindo quando João diz na segunda leitura: na cidade santa já não tem mais o sol, já não tem mais a lua, porque o próprio Deus ilumina a sua cidade. É uma palavra para dizer para mim e para você: a gente não precisa depender das coisas externas.
Quem vive com Deus é sustentado na luz do Senhor ressuscitado, que anima a sua vida. Todos os dias é preciso renovar esta confiança. A presença de Deus na minha vida renova a minha fé, ilumina o meu caminho. E a gente se levanta com as dores, com as dificuldades, com tudo que tem, mas a gente se levanta confiante para fazer o bem que a gente tem que fazer. Sabe? A palavra nos educa a viver este tempo da graça, mas será preciso eu e você abrirmos o coração para que a obra de Deus seja feita. Senão, querido, a gente vai passar muitas vezes na presença de Jesus, mas não vamos viver o encontro com Jesus. A gente vai passar muitas vezes na frente de Jesus, mas não vamos ter a oportunidade de estar com Jesus. Cuidado para a vida não passar rápido demais. Hoje ainda eu ouvi alguém dizer, a vida passa rápido demais. Nossa, já estamos no final de maio. Verdade, parou para pensar? 2025 já foi, é final de maio. Um amigo disse essa semana, nossa, já acabou, olha, o mês de maio já foi. Meu Deus, daqui um pouco é Natal. Falei, calma, misericórdia, senão, aí eu não dou conta, né? Mas é assim, a gente fala, a vida passa rápido. A tecnologia avança rápido. Não é? Estão falando em carro voador. Oh, já tem gente testando o carro voador. Estão falando em Android, que faz o mesmo que o ser humano faz, o movimento. Estão falando de inteligência artificial, que vai crescendo e vai fazendo conjecções. A gente usa a inteligência artificial para tanta coisa já. Nós usamos inteligência artificial por um monte de coisa. Entenda. De fato, tudo passa rápido demais, mas eu tenho que atualizar a minha fé, senão as coisas vão e eu fico. Aí eu sei de inteligência artificial, mas não sei falar de Jesus para um filho meu que pede, pai, quem que é Jesus? Eu gaguejo e não sai, não brota, entende? Pai, por que você reza o terço? Eu gaguejo e não vai, não sai. Não, amado, vive a fé, entra na graça. Assume o compromisso, dá testemunho de amor. Quem me ama, diz Jesus, conhece a minha palavra e dá testemunho desta palavra, dá testemunho deste amor, dá testemunho desta vida. Que Deus nos ajude, queridos. Estamos no tempo da graça de Deus. Não dá para deixar para amanhã, tem que viver hoje. A alegria de ter Jesus como Senhor da nossa vida e que nós possamos, neste bom testemunho da fé, ajudar a tantos que ao nosso redor precisam da graça de Deus, necessitam da graça de Deus. Alguns nem sabem, mas sem a graça de Deus não vão conseguir alcançar felicidade. Então que nós, unidos, possamos dar esse testemunho corajoso, maduro de Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!